Olá, pessoal. Eu sou a Vaneri. Um prazer estar aqui com vocês e agradeço muito o convite da Cris para poder participar desse trabalho das virtudes e forças de caráter. E que surpresa, não foi o convite em trabalhar justamente a sabedoria, né? Meu Deus, quem sou eu para falar de sabedoria? Queria começar com vocês contando um conto que é bem popular até, onde se diferencia conhecimento de sabedoria. Há uma parábola que diz que um mestre, já preocupado em se aposentar, escolhe dois dos seus melhores discípulos para pensar numa substituição. Então ele convida os dois discípulos a uma missão. Eu gostaria que vocês subissem no alto de uma aldeia que fica no morro e que colocassem alguns grãos de feijão, na verdade 20, 10 em cada pés, para fazer essa subida. E depois nós vamos conversar, né? Então no dia seguinte os discípulos assim fizeram e foram subindo. A subida foi ficando íngreme, muito árdua, como às vezes é a vida, né? E um discípulo estava reclamando e sentindo muito, na verdade, a presença dos feijões machucando os pés, enquanto que o outro, ele percebia que subia com mais facilidade. Chegou num determinado ponto que o que subia com dificuldade, estava quase parando, e percebia que o outro ainda assim subia com muita facilidade. E ao chegar no final, ambos chegam, né? Ele pergunta para o colega: olha, meus pés estão machucados, eu mal consigo tocar o solo. Como é que você sobe isso com essa facilidade e chega desse jeito? Então o discípulo responde: eu cozinhei os feijões. Essa parábola é muitas vezes colocada lembrando de diferenciarmos conhecimento, que é aquele grau de busca que a gente aprende nas escolas, onde eu vou conhecendo, eu reúno as informações e vou tendo um corpo de conhecimento da matemática, da história, e esse corpo de conhecimento simboliza a cultura, né? E são todos aqueles grãos de feijão mais durinhos, né? A sabedoria se diferencia quando você sabe utilizar desse conhecimento para a praticidade da vida e para as agruras que ela vem ainda ofertar. Porém, eu acrescentaria um ponto a mais, tá bom? Eu diria que não basta cozinhar os feijões. Nós, humanos, ganhamos a consciência. Nós somos os seres que habitam essa terra, que têm a consciência da finitude, de que tudo passa. E essa consciência nos mostra que temos uma linha de tempo, um tempo específico para poder agir. E nesse tempo específico, descobrir os mistérios que me habitam, as muitas vozes que falam através de mim, porque tem muitos eus que vamos colocando para fora no mundo, e muitos outros que ao longo do tempo nós vamos abortando. Às vezes um poeta, um músico que me habita. Depende muito da sociedade que habitamos, do tipo de cultura ou óculos que utilizamos para ler a realidade, que é chamado também paradigma, né? Como que eu uso a minha leitura da realidade, e essa sociedade vai moldando, ela vai sugerindo mais a formação de uma parte desse eu do que outros, que às vezes não tem muita vez ou voz. Assim somos um eu em constante transformação, que transforma a sociedade onde vivemos. E essa sociedade, ao longo do tempo, vai nos transformando. Isso representa a cultura. Cultura vem do latim colere, cultivar. O que é cultivado em termos
de saberes que vão sendo transmitidos de uma geração a outra para não ter que ser reaprendido. Acontece que as coisas vão se transformando, a sociedade se transforma e a cultura também se transforma. Como saber o melhor caminho a seguir? Eu acredito que aí entra a sabedoria, que não basta você apenas cozinhar os feijões e fazer o melhor para você mesmo. O todo onde nós vivemos, esse mundo, as várias culturas, os vários saberes, tem que ser levado em consideração para que esse mundo como um todo prossiga, inclusive o cultivo interno. O colere, a cultura de mim mesmo, é algo que não pode deixar de fazer parte do nosso caminho, da nossa educação. Para onde eu vou com aquilo que eu construí? As coisas que me habitam terão vez e voz de se expressar? Esse é o caminho que a sabedoria pode nos auxiliar, que por sinal vem do latim sapere, que é o mesmo radical de sabor. Nós não podemos perder o sabor da vida. E isso é necessário para que a gente prossiga o melhor a partir de nós mesmos. Por isso que é tão importante também nutrir o imaginário. As artes, os mitos, o poder do imaginário, ele vem dialogar com uma parte em nós que pode às vezes estar esquecida. Por exemplo, quando a gente pensa numa simples historinha como a da Cinderela, né? Não pense em personagens, pense numa história que fala a respeito de você mesmo. Eu vou falar da Bela Adormecida. A Bela Adormecida é a sua alma preciosa, que aqui está para trazer várias habilidades ao mundo. Imagine esse mundo, se não for bem cuidado, uma cultura que se perde, ele acaba adormecendo, faz um papel de bruxa, adormece esses aspectos que você teria a transmitir nesse mundo, que você poderia fazê-lo da melhor forma, mas não foi estimulado a tanto. Aí você precisa também despertar dentro de você o príncipe encantado, aquele que daria conta de redespertar, redescobrir essa própria bela alma que te habita. Todos esses elementos dentro de nós. E podem aparecer aí, no caso da Bela Adormecida, as fadinhas foram as mestras guias, são os elementos de iniciação, de caminho, para mostrar para esse príncipe qual seria o caminho do encontro com essa alma que dorme. Né? Temos vários elementos, e nesses elementos representados por essas fadinhas, a gente poderia pensar na sabedoria, que não pode deixar de estar presente, mas que faz parte de um todo. Vivemos num mundo que é um todo, com diferentes culturas, cada uma tem uma parte, guarda algo dessa sabedoria. Tem a sua sabedoria e ela nutre o todo. Temos um mundo onde nós humanos temos a consciência da finitude, mas diferentes espécies que têm o direito de existir aqui, e que cada uma colabora com o colorido dessa existência. Então, poder levar tudo isso em conta é algo que faz parte do saber. Por isso que eu escolhi esta música, Tente Outra Vez, porque muitas vezes nesse mundo que nós estamos, nós nos desconectamos de algo que grita em mim e pede passagem para ser, e a nossa sabedoria vai apenas para os conhecimentos imediatos. E esse conhecimento tem que estar integrado com um mundo que evolui e com um mundo que vive, respira, que tem uma natureza, que tem outros reinos que vivem também nessa natureza, e que eu sou parte desse todo. E não por ter a consciência tenho o direito de eliminá-lo e eliminar o outro que está do meu lado. E aí as danças nos ajudam muito nesse sentido. Você está numa dança de roda e aonde você está, normalmente se coloca um centro. Só você
enxerga aquele aspecto do centro. Aquela florzinha está virada para você. E se pedissem para você o que é o real? Você falaria, o real é assim, 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 descrevendo aquele centro, cuja florzinha amarela parece desse jeito. Mas quem está do lado oposto da roda vê outro real nesse centro. E assim quem está do outro lado vê outro. Quem está do seu lado vê um pouquinho diferente de você. A roda e o centro nos mostra a diversidade e como todas elas juntas compõem o valor da realidade. Real esse que se transmuta e em seguida já se perde, porque a vida é um fluir. A todo momento reconstruímos o nosso real. O presente é algo que já deixou de existir. Temos 3 segundos de consciência presente, porque imediatamente se transformou em passado. E aquilo que ainda não alcançou, que a próxima palavra que eu vou falar é, que vocês já sabem, o futuro. Agora essa palavra que eu falei já é passado. Por isso que eu falo o que você tem de presente. O mundo é constante mudança. E nessa constante mudança, eu preciso de um patamar para saber que eu posso realizar, me fazer com os outros que aqui estão o melhor de mim mesmo. E descobrir esse melhor de mim mesmo não é só conhecer as coisas que aí estão, é se autoconhecer. E nesse autoconhecimento, saber dos limites que eu tenho. Nem tudo eu posso, mas naquilo que eu posso, fazer o melhor possível. Lidar com as minhas contrariedades. Quantas vezes, talvez, a sapiência, o ser sábio, não é transformar um momento de frustração. Como que eu lido hoje com aquilo que eu queria e não pude? Como que eu lido com aquilo que eu queria e não devia? Me descabelo? Fico nervoso, nervosa? Perco as estribeiras? Qual é a minha capacidade de superar as diversidades que esse mundo às vezes impõe? Porque ali a todo momento transforma. E aquilo que você quer no futuro pode ir se transformando. E aí a sabedoria acompanha essa transformação. Não se entregar às dificuldades, tentar de novo, buscar com força. Esta música do Raul alimenta a fonte da sabedoria, a água viva, que é aquilo que refresca, e estou pronta para recomeçar. Por isso, a escolha dessa coreografia e dessa música. Um grande abraço para todos vocês.